Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa trilha de redes, dando continuidade então à construção da rede MPLS, que a gente começou no último episódio. Então, se você não assistiu, volta aí que a gente tem toda a playlist de redes no YouTube. E no último episódio a gente começou então a configuração da rede do nosso provedor. Então, configuramos aqui toda essa infraestrutura aqui nesse quadrado aqui de cima, certo? Onde eu estou passando o mouse. E simulando aí um provedor que vai fornecer serviços de transporte para a rede que a gente construiu anteriormente, tá? No início da série. Que agora, né, seguindo, dando continuidade aqui, então essa rede faria o papel do nosso cliente aqui como um cliente de um provedor, com essa rede maior aqui da esquerda simulando aí uma sede, né, um site central, e dois sites menores aqui na direita sendo sites remotos aí, ou escritórios, enfim, como a gente quiser tratar, tá? Mas a ideia é que esses sites precisam se comunicar, primeiramente através dessa rede MPLS que a gente está construindo aqui em cima. No futuro, teremos aqui embaixo, então, uma outra infraestrutura simulando conexões com a internet, então, através de provedores aqui que vão conseguir acessar a internet, se a gente quiser fazer algum teste aqui de navegação, mas a ideia vai ser futuramente ter um caminho de backup aqui, e aí eu não quero dar spoiler, mas vai ser uma outra solução que a gente vai usar aqui para fazer isso, tá? Então, voltando aqui, no episódio anterior, nós configuramos aqui nessa infraestrutura todo o IGP, né, o roteamento interno com o SPF V2, habilitando aqui nesses links de trânsito e divulgando, né, anunciando as loopbacks desses roteadores. Configuramos também nosso protocolo de distribuição de labels, aqui a gente vai usar o LDP para simulação aqui no laboratório. E fizemos alguns testes aqui também com o Traceroute para ver na prática esse caminho aqui, esse tráfego já sendo encaminhado com labels, né? Então, utilizando aí os LSPs para o label switching efetivamente, tá? A gente avaliou também a lib e a lfib desses roteadores, tá? Para validar que realmente está em funcionamento aí a nossa infraestrutura base do provedor. Qual que é o próximo passo aqui, então? O próximo passo é a gente começar a configurar o BGP entre os PS, certo? A gente precisa aqui do BGP para fazer o papel de control plane, né, de plano de controle da nossa rede. Então é o BGP que vai fazer isso aqui para a gente. Para o pessoal que já está um pouco mais avançado, nesse cenário a gente não vai utilizar route reflectors, certo? Então nós vamos ter sessões aqui, peerings, MPBGP, VPN V4 e VPN V6 full mesh entre os PS. Então, na prática, o que nós vamos fazer? De cada PE, nós vamos ter sessões aqui com os outros PEs, certo? Fazendo aí efetivamente um full mesh de VPN V4 e VPN V6. Tá? É a partir disso que nós vamos transportar aí as informações de prefixos, né? Os NLRIs que a gente recebe aqui por exemplo, desse site, e vamos, através dessa família do BGP, nós vamos transportar então o prefixo e algumas informações adicionais, como labels e outros atributos aí que a gente precisa para o MPLS funcionar aqui corretamente, como route targets, route distinguishers, certo? Então, toda essa configuração a gente vai fazer nesse episódio de hoje. Outro ponto importante aqui também, lembra, se vocês assistiram o episódio anterior, toda a nossa configuração aqui dentro desse provedor, hoje ela está na tabela global de roteamento dos equipamentos. Mas o provedor precisa ter algum mecanismo aqui, alguma forma de isolar as redes dos clientes. E a forma como a gente faz isso, né, vai ser através da utilização de VRFs e, consequentemente, de L3 VPNs, né, para transporte disso no backbone do provedor. Mas o ponto é que aqui, nessas interfaces onde a gente conecta com o cliente, eu preciso alocar elas em VRFs dedicadas para esse meu cliente. E aí, através de Route Distinguisher e dos Route Targets, eu defino como que eu vou importar isso para dentro do meu plano de controle e como que eu vou transportar e divulgar para os outros sites, enfim. O que eu preciso fazer aqui, então, além da configuração de BGP que ainda está faltando, é criar essas VRFs nos nossos PS, configurar aqui a interface de trânsito com o cliente final e alocar efetivamente essa interface dentro da VRF. Tá? Então, nós vamos fazer tudo isso nesse episódio. Vamos aqui para a linha de comando, então. Então, tá aí, PE 11, 12, 21 e 22.
Para a gente não perder tempo, eu já fiz aqui as configurações de BGP, tá? Eu já estabeleci aqui as nossas sessões VPN V4 e VPN V6, tá? Vocês podem ver que as sessões aqui elas estão estabelecidas, mas a gente não tem nenhum prefixo ainda sendo trocado, tá? A gente não tem efetivamente aqui nada em uso, né, nessa rede. Simplesmente estabeleci as sessões, tá? Como que ficou a configuração? Aqui nos PEs eu usei o mesmo padrão de configuração, tá? Então se a gente for olhar nos outros PEs, a única coisa que muda é com quem que eles têm as sessões configuradas, mas aqui pegando o PE 11 como exemplo, nós temos lá peer groups em uso, tá? Para simplificar um pouquinho aqui a nossa configuração, tentar otimizar um pouco a sintaxe. Então, peer group, definindo que todo mundo que tiver o peer group PE, ele vai ser alocado como remote AES 123 e update source loopback 0, tá? Usei isso aqui como padrão. Eu desabilitei aqui o default do IPv4 unicast, tá? A gente não quer sessões IPv4 unicast entre os PS. Aqui, pelo menos por enquanto, eu não tenho necessidade disso. O que a gente precisa, sim, efetivamente, são as sessões aí VPNV4 e VPNV6 para a gente transportar o IPv6. Alguns pontos importantes. Para que o meu control plane funcione aqui adequadamente, eu preciso das communities extended do BGP, certo? Aqui na hora que a gente chegar na configuração das VRFs, nós vamos precisar definir aqui o route targets e outros parâmetros da VRF, mas isso é transportado pelo BGP como uma community extended, tá? O route target especificamente. Então, se eu estabeleço a minha seção VPN V4 aqui, por exemplo, e eu não ativo as communities extended, eu vou ter problemas, tá? Essa rota no PE de destino aqui, ela não vai ser importada corretamente. Então, eu preciso ter esse cuidado. E nós estamos usando aqui também o Next Hop Self para simplificar aqui a questão de roteamento com o cliente final. Eu habilitei o Next Hop Self dentro das sessões VPN V4, tá? Então, entre PS. Então, aqui no caso do IPv6, se vocês lembram do episódio anterior, todo o nosso backbone ele é IPv4 nativamente, tá? Eu não tenho IPv6 no meu backbone aqui. Mas eu vou conseguir transportar isso e fornecer serviços de transporte aqui para o nosso cliente de forma transparente, tá? Eu vou usar aqui a função que a indústria chama de 6VPE, aonde eu transporto prefixos IPv6 através de um backbone nativo IPv4. Tá? Eu consigo fornecer aqui serviços de conectividade para o meu cliente, então em dual stack, por exemplo, sem nenhum problema, e o meu backbone continua sendo aqui IPv4. Isso não vai influenciar aqui, isso não vai ter nenhum impacto negativo para a gente na visão do cliente, tá? Então tá aí, nossa configuração de BGP, as sessões estão estabelecidas aqui, VPN V4 e VPN V6 entre os PS. Próximo passo é a gente fazer a configuração das VRFs, que eu vou alocar a interface onde eu conecto com o nosso cliente final aqui. Então, para a gente não perder tempo aqui, pessoal, já fiz o seguinte, já criei as VRFs aqui nos nossos PS. Lembrando que os nossos roteadores P, aqui o core do provedor, eles não têm necessidade de conhecer os prefixos do cliente. Tá? Então, aqui eu não tenho BGP rodando nesses 4 roteadores aqui do meio, e eu também não tenho a VRF do cliente configurada neles. A única coisa que esses roteadores fazem aqui para mim é o label switching, efetivamente. Então, eu tenho o LDP configurado aqui e o OSPF também, né, obviamente, mas eu não tenho prefixos de cliente sendo aprendidos e instalados nas tabelas de roteamento desses roteadores P. Tá? Então, esse é um conceito importante de entender aqui no nosso cenário. Os roteadores que conhecem as redes do cliente são os PS. Tá? Então, nos PS, eu configurei aqui a VRF que eu chamei de Tech Point, defini para cada PE aqui o padrão de configuração que eu usei no laboratório, tá? Teria outras formas de fazer isso. Eu poderia inclusive usar o mesmo RD aqui para todos os PS, os mesmos route targets, enfim, eu quis expandir um pouco a configuração. Então, para cada PE, eu configurei lá um route distinguisher único para cada PE. Então, 65000 2.11 para o PE 11, 12 para o PE 12 e assim por diante, tá? Isso para o RD. Para o route target, a mesma coisa, mas aqui tem um ponto importante que é o seguinte: o route target é o que define quais informações eu vou exportar, né? No caso, eu defino aqui qual é o route target que eu uso para exportar os prefixos que eu aprendo do cliente.
e quais prefixos e quais route targets eu vou importar para dentro dessa VRF. Então, o que eu fiz aqui? Roteador PE11, ele exporta como 6500.2.11, tá? Esse é o route target que ele usa. E ele importa o route target correspondente aos outros PS. E aí, com isso, eu consigo controlar aqui quais informações eu vou transportar para dentro da minha tabela de roteamento que fala efetivamente com o cliente, tá? Que é a VRF TechPoint. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui múltiplos clientes nessa rede, eu não ia querer importar route targets ou prefixos de outros clientes para dentro dessa VRF. Né? Se eu fizer isso, eu acabo permitindo a comunicação de vários clientes entre si, e isso vai contra a ideia da L3 VPN aqui no nosso cenário, tá? Então, a partir disso aqui, eu consigo definir quais route targets ou qual tráfego é interessante para mim, para que ele seja importado para dentro dessa VRF. Então, esse é um ponto bastante importante. A partir disso, eu posso, inclusive, fazer outros tipos de influenciar aqui o tráfego de outras formas. Por exemplo, digamos que eu não quero importar nada que venha de um determinado PE. Eu simplesmente removo aqui uma dessas entradas de import, e aí esse PE passa a não aprender mais rotas de um outro PE. Tenho diversos caminhos aqui que eu consigo seguir a partir dessa configuração. Lembrando também um ponto bastante importante que eu comentei no início. Essa informação ela vai ser transportada pelo nosso BGP como uma Community Extended. Tá? Ele vai ser associado lá no NLRI e transportado como uma Community Extended. Então, entre PEs aqui no nosso caso, né, lembrando que a gente não tem Route Reflector, eu tenho sim um Full Mesh IBGP aqui, mas na minha seção IBGP eu preciso ter a Community Extended habilitada, tá? Para que isso aqui funcione corretamente, senão eu teria problemas aqui no nosso plano de controle. Então, eu fiz a mesma configuração para os outros PS, só mudando aqui o RD e o Route Target de Export, de acordo com cada identificador do PE. E aí está configurada aqui então a VRF. O próximo passo é associar a VRF na interface que fala com o cliente. É isso aqui que é importante para mim. Então aqui nesse PE, se a gente for olhar aqui a nossa interface E01, ela não tem nada configurado e ela está na VRF aqui na tabela global, né? Ela não tem uma VRF específica, então ela acaba caindo aqui na tabela global do equipamento. Qual é o primeiro passo? Eu vou entrar aqui na interface. Aqui no Cisco, né, eu vou usar o comando VRF Forwarding. O nome da VRF, TechPoint. E agora sim eu vou definir um IP para o nosso PE na interface que vai falar com o roteador do cliente. Então aqui para isso eu vou usar um 172.16, vamos chamar de 11.1/30, no shut. E agora eu entrei aqui no roteador do cliente, né, no RT101, interface Giga 03. Eu vou dar o IP aqui 172.16.11.2/30. No roteador do cliente eu estou utilizando a tabela global mesmo, tá? Aqui para o cliente essa questão da VRF e toda a configuração que eu fiz aqui entre os PS, isso é transparente para o nosso cliente, tá? Vocês podem ver que eu vou configurar aqui, ó, o IP. Eu já tenho comunicação com o PE da operadora, já consigo pingar ele aqui. Então o próximo passo para mim seria aqui no PE, eu vou configurar a seção BGP com o roteador do cliente dentro da VRF, tá? Então aqui um ponto importante. E no roteador do cliente eu vou configurar a seção BGP aqui na tabela global mesmo, tá? Então vamos começar aqui pelo roteador do cliente. Router BGP 65000. Neighbor é o nosso PE11. Remote AS é 123. E vou habilitar aqui a Address Family IPv4 Unicast. Vou habilitar também as communities aqui, tá? Então no PE11, agora eu preciso fazer o seguinte. Vejam que eu só tenho configuração de BGP VPN v4 aqui no PE11. Eu preciso agora uma seção BGP IPv4 Unicast com esse roteador aqui do cliente.
Lembrando aqui que a gente está falando de address families e de AF, né? AF e SAFs distintas. Para a questão do VPN v4 e VPN v6 aqui, eu tenho lá o AF1 para o IPv4, SAF 128, né? No caso do VPN v4. E para o caso do IPv6 eu tenho AF2 IPv6, SAF 128 também. Eu não quero uma sessão VPN v4 com cliente, eu quero IPv4 unicast, tradicional, roteamento puro. Na visão do cliente, ele não vai enxergar nada dessa configuração aqui que eu tenho com os outros PS, tá? Então, vamos lá. Outer BGP, Address Family. Address Family que a gente quer IPv4 unicast na VRF TechPoint, certo? Isso é importante, porque agora, essa interface que fala com o cliente, a gente configurou ela na VRF, então toda a minha configuração de roteamento precisa estar associada nessa VRF. Não adianta eu entrar aqui na configuração Address Family IPv4 e tentar estabelecer a sessão BGP aqui com o roteador do cliente, que não vai funcionar. Então vamos lá. Neighbor 172.16.11.2, Remote AS é o 65000 e Send Community também. Nossa sessão aí já subiu. Show IP BGP Summary aqui pra gente. Percebam aqui que eu tenho já uma seção IBGP entre os roteadores WAN, né, de borda WAN aqui do cliente. Eu já tenho um IBGP pré-configurado aqui, que eu deixei pronto. Mas a sessão com o PE da operadora subiu agora, ó, 14 segundos. O AS123, né, é o BGP ASN que a gente está usando aqui. 172.16.11.1 é a interface E01 do PE11 que está na VRF do cliente. Então agora, se eu for aqui no PE e analisar a tabela de roteamento da VRF TechPoint, o que eu vou ter aqui? Pausem o vídeo aí e pensem um segundinho aí. O que a gente vai ver nessa tabela de roteamento? Por enquanto, só a rede diretamente conectada. Né? Por quê? Porque aqui no roteador do cliente eu não estou divulgando nada via BGP para o PE. Eu simplesmente estabeleci a sessão. Então aqui no PE, da mesma forma, eu não estou divulgando nada para o cliente. Eu só estabeleci o peering BGP aqui. E essa rede, ela simplesmente está lá como uma interface conectada nessa VRF. Né? Então é a única informação que eu tenho aqui por enquanto. Mas a sessão BGP está lá, está ativa. Né? Então o próximo passo aqui para mim seria, a partir do roteador do cliente, começar a divulgar rotas para a operadora. E aí, no roteador do cliente, se vocês lembram dos episódios iniciais aqui da série, nós configuramos toda essa rede interna aqui com o SPF, né? Então eu tenho diversas VLANs de acesso aqui, várias redes de trânsito também que acabam sendo divulgadas, mas a informação está toda aqui. Então o que eu vou fazer agora? Aqui no roteador de borda 1, eu vou anunciar, por exemplo, network 1, 10.1.10.0/24 via BGP. E aí, se a gente for revisar aqui nossa configuração, eu tenho lá a network sendo divulgada, sendo anunciada. Vamos, inclusive, validar show IP BGP. Tá aí, a rede está sendo divulgada. E no PE11, se eu analisar aqui, na visão do PE11, eu tenho a rede 10.1.10.0/24 sendo recebida. O next hop 172.16.11.2 é o roteador 1 aqui. E o ASPF aqui do BGP mostra o ASN de destino aqui, que é o roteador aqui, o ASN da nossa matriz, né, do nosso site principal aqui. Tá? Então, o nosso roteamento básico aqui, PE e CPE, né, roteador do cliente com roteador da operadora, está estabelecido. O que eu preciso validar agora? Será que os outros PEs estão recebendo essa informação? Vamos pegar aqui o PE 22, por exemplo, que está aqui do outro lado da topologia. Show BGP VPN V4 Unicast. Eu vou olhar direto na tabela TechPoint, na VRF TechPoint.
E tá aí, ó. Então eu tô... O que está acontecendo aqui? Eu tô, a partir desse roteador do nosso site central, eu divulgo a rede via BGP para o PE, IPv4 unicast, tá? O PE11 tem sessões, ele tem umas sessões full mesh e BGP aqui com os outros PS. Via VPN V4 do BGP, ele divulga isso para o outro PE. Esse PE aqui analisa o route target desse prefixo. Ele vê que o route target é um dos que está setado como import para ele na VRF, certo? Então, por exemplo, aqui ele vai enxergar esse route target, porque isso está sendo originado lá no PE11. Tá? A gente já vai validar aqui na linha de comando. Mas então ele enxerga esse route target, opa, isso aqui é interessante para mim na VRF TechPoint. Ele importa isso para a VRF TechPoint e o resultado é esse aqui. Dentro da tabela de roteamento da VRF TechPoint, no PE que está do outro lado aqui da topologia, ele tem a rota para a rede 10.1.10.0 instalada via BGP. O next hop aqui no caso dele é o PE11, então ele sabe que ele precisa encaminhar o tráfego para o PE11 para chegar nessa rede. E a gente tem aqui o control plane mostrando que ele está em funcionamento, as informações estão sendo propagadas. Tá? A partir daqui, a gente precisa analisar aí mais a fundo algumas coisas. Por exemplo, se eu for olhar aqui os atributos a mais abaixo nível desse prefixo aqui específico, né, desse NLRI, olha só o que eu tenho aqui de informação. Route Distinguisher, Community Extended sendo propagado aqui com o Route Target que o PE11 está setando, porque isso está, o nosso ponto de entrada na rede aqui é o PE11. Então, na hora que ele anuncia isso para os outros PS, né, para os seus peers aqui, via VPN V4, ele seta lá o route target dele, né, o nosso export route target do PE11 está setado aqui. E aqui a gente também tem um outro detalhe importante, que é a presença do label MPLS, que está sendo propagado aqui a partir do PE11 para os outros PS. Tá? Então a gente pode ver aqui que ele está definindo o label 11.014, 11.014, para esse prefixo aqui, certo? Então, quando um outro PE quiser alcançar esse prefixo através do PE11, ele vai setar esse label MPLS aqui no pacote. Tá? Esse vai ser o label utilizado aqui, está sendo divulgado via MPBGP para os outros PS. Tá? Aqui no caso, nesse exemplo que a gente está olhando especificamente, o PE11 está atuando aqui como um label edge router, né? Essa seria a nomenclatura aqui. Então ele é o ponto de egresso, né? O ponto de saída da nossa rede para alcançar esse prefixo aqui na VRF do cliente. Então esse é um conceito aí bastante importante da gente entender também. A partir daqui, esse label vai ser utilizado pelos outros PS, tá? Sempre que quiser alcançar esse prefixo via PE11. E um detalhe interessante aqui também para a gente ver, como lá no roteador do cliente eu anunciei a rede usando o network dentro do BGP, ele sabe que a origem aqui é um IGP, tá? O que muda se eu for lá nesse roteador e der um redistribute ou SPF aqui, por exemplo? Olha só o que mudou aqui para mim. A origem passa a ser tratada como incomplete no BGP, tá? Isso influenciaria aqui algumas questões de preferência de rota, enfim, mas é importante ter esse tipo de cuidado, né? Tem vários detalhes aqui. Qualquer detalhe da forma como eu redistribuo a rota, da forma como eu propago isso para o provedor, isso vai ter reflexos, tá? Não adianta a gente simplesmente vai lá e dá um redistribute e não toma um cuidado aqui ou não entende a fundo o que vai acontecer por trás, né? Por baixo, por dentro do motor aqui do nosso carro, né? Então, isso aqui, no fim das contas, é uma série de mecanismos, enfim, que a gente tá manipulando e vai ter reflexos na prática, tá? Então, ponto importante aqui, eu só quis demonstrar, eu vou voltar atrás agora e vou anunciar aqui com o Network Statement, tá?
Então tá aí, voltei à configuração da forma que estava inicialmente, voltei a divulgar via Network no BGP, Origin IGP, e nosso prefixo e nosso anúncio está sendo recebido com sucesso aqui no PE22. A gente pode fazer a mesma validação aqui no PE21, por exemplo, que são os dois PEs relevantes aqui para a gente no momento, né? A gente quer que essa rede que eu estou recebendo aqui no PE11, esse prefixo, seja divulgado com sucesso aqui para os outros PEs. Então, o próximo passo é a gente estabelecer também uma sessão BGP, um peering aqui do R21 com esse PE21 e divulgar as redes aqui a partir, enfim, eu vou criar algumas VLANs aqui nesse switch, vou configurar um SPF aqui entre o roteador e o switch e vou divulgar rotas aqui a partir desse roteador para a operadora também, tá? E a gente pode testar a conectividade aí sim, fim a fim, através do nosso MPLS. Então tá aí, pessoal. Configurei aqui no switch 201 uma interface VLAN 10. Aí eu enderecei como 10.20.10.0/24 aqui nesse roteador. Configurei o SPF aqui entre o roteador 21 e o switch 201. Aí o SPF com as interfaces habilitadas. E a minha adjacência aqui com o roteador já está formada também. No roteador 21, eu estou recebendo aqui a rede 10.20.10.0/24. E agora eu estou pronto para anunciar isso para o provedor. Já fiz a configuração de BGP aqui também no R21, tá? Bem simples. Só configurei o neighbor aqui, que é o IP do PE, que eu vou configurar aqui nessa interface. Mas agora eu já posso entrar aqui e usar o comando network também. E deixar isso preparado para ser divulgado aqui no momento que o meu peering for estabelecido, tá? Um ponto importante, eu estou usando ASNs diferentes aqui no site central e nesse site remoto. O site central ficou aqui como 65000 e o site remoto 65020. Caso eu use o mesmo ASN, a gente vai simular isso aqui no próximo episódio também, mas eu preciso de um mecanismo aqui para permitir que a rota seja aceita. Tá? O mecanismo de prevenção de loop do BGP, ele não aceitaria prefixos que esse ASN aqui me envie com o meu ASN como parte do ASPF. Então aqui, para simplificar, inicialmente a gente está usando ASNs diferentes. Caso eu queira usar o mesmo ASN, eu tenho algumas opções aí, principalmente duas que são geralmente utilizadas, né? Que é ou allow AS in, aqui nesse meu roteador, tá? Só que efetivamente eu desabilito o mecanismo de prevenção de loop. Ou aqui no PE eu precisaria usar o AS override, e aí eu manipulo as informações do prefixo e digo para o roteador, olha, isso aqui está sendo originado aqui pelo ASN123, por exemplo. Então eu omito o ASN de origem. Tá? A gente não está fazendo nenhuma das duas coisas aqui por enquanto. Mas é bem importante ter isso em mente também. Né? Tem vários artifícios aí do BGP que vão influenciar a minha rede aqui, inclusive podem causar uma catástrofe. Né? Então, bastante cuidado aí. Mas está aqui, a gente está anunciando. No PE21, agora eu preciso configurar também o meu peering com o roteador do cliente. Então vamos entrar aqui, Address Family, IPv4, Unicast, VRF, TechPoint, Neighbor 172.16.21.2, Remote AS 65020, sendo Community. E aqui no roteador 21 eu também acabei esquecendo, mas essa interface 01, ela precisa fazer parte da VRF TechPoint, IP address 172.16.21.1/30, no shutdown. Em seguida, nossa sessão vai ser estabelecida aqui no nosso BGP, tá? Ó, tá aí, subiu.
E para a gente validar, eu estou vendo aqui que a rede 10.20.10.0 já está sendo apreendida com sucesso aqui a partir do R21. No R21, então, do show IPBGP, olha o que a gente tem aí. Eu tenho a rede que está sendo originada aqui pelo roteador do nosso site central, 10.1.10.0/24. Tá? Na visão do roteador 21, o next hop, para que eu chegue aqui nesse prefixo, o next hop é o PE21, então tudo certo. O ASPF é o 123, então eu sei que eu estou passando pelo AS123 para chegar no ASN 65000. E aqui está o prefixo que a gente está originando, né? Então o ASPF está vazio e a gente aqui no R21 origina, anuncia, né? 10.20.10.0/24, beleza? E o next hop aqui, no caso, na visão do R21, o next hop é o switch. Tá? Essa rede 10.20.2551 é uma rede de trânsito que eu criei aqui entre esses dois equipamentos. Tá? Mas aqui, a princípio, tudo certo. Vamos validar no roteador do site central. Tá aí. Eu estou recebendo um anúncio vindo lá do roteador 21. E aí aqui é o contrário, né? Então eu estou passando pelo AS123 para chegar no 65020, que é onde está o nosso 10.20.10.0/24. E aí na visão do RT101, o next hop é o 172.16.11.1, que é o PE11. Então, a nível de roteamento, a informação está sendo propagada. O que a gente precisa testar agora? Eu preciso tentar originar tráfego aqui na rede 10.1.10.0 e destinar esse ping, ou enfim, o que eu quiser usar como teste aqui, um traceroute, para essa rede aqui. Tá? E vamos ver se o pacote é recebido com sucesso, se a gente tem conectividade aqui. Então eu estou aqui no switch de distribuição 11, esse equipamento aqui na esquerda, aqui em cima. Aqui nesse switch nós temos essa interface que faz parte da rede 10.1.10. Então a partir daqui eu vou originar um ping com destino ao 10.20.10.1, que é uma interface aqui desse switch do outro lado da nossa rede. Vamos começar com um ping. Como origem VLAN 10.10. Tá? Eu poderia botar o IP aqui também. E aí a gente pode ver que a comunicação não está ok, né? Porque a gente acabou não completando um dos passos necessários, que é o roteamento do roteador para dentro. Né? O que eu tenho aqui? Esse roteador de borda está aprendendo as redes internas aqui via USPF, mas a partir daqui o switch core não sabe chegar nesses destinos. Né? Então, se a gente for olhar no switch core, ou aqui no próprio switch de distribuição 11, eu for analisar aqui a tabela de roteamento dele para chegar nessa rede, por exemplo, eu não tenho uma rota default e eu não tenho nenhuma rota para essa rede também. Então ele não sabe para onde encaminhar esse tráfego. Como que a gente pode fazer isso? Eu teria também diversas formas de resolver esse problema, né? Eu posso, da forma mais simples e menos elegante, vamos dizer assim, seria aqui no roteador eu redistribuir tudo que eu aprendo via BGP para o SPF. Tá? Então eu acabaria inundando as minhas tabelas de roteamento internas aqui com tudo que eu aprendo da operadora. Outra opção seria eu sumarizar aqui e a partir desse roteador redistribuir só alguns prefixos, tá? Então filtrar isso e tratar a forma como eu redistribuo. E uma forma mais simples e mais limpa aqui no nosso caso, para nossa topologia especificamente, é eu, a partir desse roteador eu gerar uma rota default para o OSPF. Tá? Então vamos fazer isso. Então aqui no roteador 1, dentro do OSPF eu estou passando a originar uma rota default. Eu não tenho nenhuma rota aqui default nesse equipamento, então eu estou usando o parâmetro always aqui do default originate. No switch 11, então, a partir de agora, eu tenho lá um gateway default setado, ele vai acabar enviando isso para o switch core 1, e do switch core 1 isso vai bater lá no roteador 101. Mas eu preciso fazer a mesma coisa aqui nesse switch. Né? Se a gente for olhar aqui o switch 201, tabela de roteamento dele, ele não tem gateway default e ele não sabe chegar na rede 10.1. Né? Ele só conhece essas redes que estão diretamente conectadas. Então, novamente, da mesma forma, o caminho mais fácil aqui e menos elegante seria eu redistribuir
tudo de BGP para o SPF, a partir desse router. Então, no roteador 21, dentro do processo SPF, eu vou gerar uma rota default. Tá? Usando de novo aqui o parâmetro always, porque eu não tenho nesse equipamento uma rota default. Tá? Então, eu acabo, aqui no meu caso específico, eu preciso desse parâmetro. Certo? Então, a partir de agora, se a gente voltar aqui no switch 201, preciso enxergar o gateway default, que está aqui, é o roteador 21. E lá no switch 11, se eu tentar novamente um ping, a partir de agora eu tenho conectividade. Tá? Então, o que eu fiz? Retomando aqui, a partir do nosso roteador de borda, eu estou divulgando uma rota default aqui para dentro, tá? Para dentro dessa infraestrutura. E aqui no nosso site remoto a mesma coisa. A partir do meu roteador de borda, eu estou gerando uma rota default para que o switch aqui saiba para onde ele precisa encaminhar o tráfego que ele não conhece. De novo, poderia fazer isso de diversas formas, poderia fazer com rota estática, poderia usar um redistribute aqui com filtro, com routemap para filtrar. Então, tem vários caminhos aí, a gente vai chegar nisso também. A gente vai chegar num ponto aqui onde eu vou precisar tratar essa redistribuição mútua de rotas, né? Principalmente no momento que eu tiver mais de um equipamento, aqui esses dois roteadores ativos, né? Hoje a gente está só com esse aqui de cima configurado. No momento que eu configurar esse outro aqui de baixo e tiver as mesmas redes acessíveis aqui, eu preciso tratar isso, né? A gente vai chegar lá. Nesse ponto aqui, a ideia é simplesmente ter conectividade básica. Então tá aqui. Consigo pingar a partir desse switch para um switch que está lá no meu site remoto, através do nosso provedor com MPLS aqui. Então a gente está com todo o SPF V2, LDP, BGP com VPN V4 aqui configurado, o IPv4 unicast aqui na VRF do cliente, né, importando e tratando aqui os route targets para a gente importar isso para as VRFs de interesse, né? Para a VRF de interesse, a gente está usando só uma aqui. E o último teste, então, agora seria com um trace route para o mesmo IP de destino lá do switch 201, com o nosso IP de origem 10.1, que é a única rede que a gente está anunciando, né? Lembra que a gente só divulgou essa rede aqui via BGP, né? Então, ainda tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer aqui para divulgar o resto das redes. Enfim, eu posso, inclusive, sumarizar aqui, né? Tem diversos pontos aí que a gente vai tratar ainda. Mas, então, o meu IP de origem vai ser esse para o traceroute. Então, olha só que interessante o que está acontecendo. A gente está passando aqui por todas essas redes de trânsito, né? Do distribuição 11 para o core, do core para o roteador de borda. Chega aqui no PE da operadora, que é o 11.1, né? Que a gente definiu. E a partir daqui, eu consigo ver o meu LSP. Né? Aqui é o Label Switching funcionando, com os labels que estão sendo, inclusive, transportados aqui, que vai passar aqui pelo P1, P3, até chegar lá no destino final, né? E aqui o label respectivo à nossa VPN, tá? Que é o 21014 que foi alocado aqui nesse caso. Então, voltando aqui no roteador, olhando a visão do PE11, pode ver que aqui na visão dele, a gente tem o label 21014, né? 21014. Esse aqui é o nosso VPN label, que está sendo divulgado lá pelo PE21. Então, da mesma forma que a gente viu antes que o prefixo 10.1, 10.0, ele está sendo divulgado por MPBGP com esse label aqui, 11.014, o PE21, quando ele divulga o prefixo lá do outro site, né, lá do site remoto, ele está setando esse VPN label aqui. Então, por isso que esse é o VPN label que aparece lá no nosso traceroute quando o destino é essa rede do site remoto. Tá? Então, aqui no BGP, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver que o PE11, quando a gente avalia aqui a Ceph Table dele, né? A gente consegue ver que para chegar lá no 10.20, 10.0, ele já está com o label aqui também preparado para encaminhar esse tráfego, né? Com essa marcação aqui, com essa VPN label. E a partir daí explica o resultado que a gente está vendo no traceroute. Tá? Mas então a gente vê aí o tráfego fim a fim. Aí eu chego lá no 21.2, que é o roteador 21, né? Nessa interface aqui.
E vou para o 255.1, que é o switch 201 aqui nessa interface de trânsito. O tráfego está aí com conectividade fim a fim, passando pela rede MPLS, a L3 VPN funcionando corretamente. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse episódio, se te ajudou aí de alguma forma, deixa um like, deixa um comentário pra gente. No próximo episódio, nós vamos trabalhar aqui com o IPv6. Então, a gente vai fazer essa mesma configuração para transporte do IPv6. E vamos começar a trabalhar um pouco também com a questão da engenharia de tráfego aqui e alguns cuidados que a gente precisa ter para esse ambiente funcionar de forma redundante, né? Podem ver que a gente tem aqui 2 roteadores, várias conexões aí, então vou comentar um pouco sobre algumas estratégias e formas de fazer isso aqui funcionar de forma robusta e sem, enfim, sem dor de cabeça. Beleza? Um abraço então e até a próxima.